Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, então, aula passada a gente trabalhou com área total, né, e volume de um prisma e a base dele era triangular, né? Agora a gente vai trabalhar com os mesmos prismas, porém, vamos trabalhar agora com prismas que têm bases quadrangulares. O que são bases quadrangulares, né, pessoal? São bases que têm 4 lados, né? Que podem ser, por exemplo, quadrados ou retângulos. De qualquer maneira, eles vão ser, então, paralelogramos, ok? Então, acompanha comigo na tela. Veja, então, agora alguns conceitos de prisma de base quadrangular. Então, nós temos aí as bases, que são figuras de 4 lados, e nós temos as suas faces laterais, que serão paralelogramos, tá? Então, vejam que nós temos aí a base de 3 centímetros e nós temos as suas áreas laterais sem medidas aí por enquanto. Beleza. Como este prisma ele possui bases regulares, suas faces são paralelogramos que são iguais e podemos observar pela imagem que tanto as bases quanto as faces laterais desse sólido possuem a mesma forma geométrica. Todas são retangulares. Dessa forma, nós podemos usar a mesma relação para encontrar tanto a medida das faces quanto a medida das laterais. Então, nesse caso, pessoal, nós temos figuras que são retângulos tanto nas bases quanto nas faces laterais. Então, a gente consegue utilizar a mesma fórmula para encontrar essas áreas da base e as áreas laterais, que é simplesmente utilizar, né, base vezes altura, ok? Então, vamos lá comigo. Assim sendo, podemos fazer os cálculos da seguinte fórmula. Né? A área das bases vai ser 2 vezes C vezes H, sendo AB a área da base, 2, que é a quantidade de bases que esse meu prisma tem, C, o comprimento da minha base, e H, a altura da minha base. Ou seja, só base vezes altura. Então, a gente consegue também calcular a área da lateral da seguinte maneira, 4 vezes C vezes H, onde a L é a área lateral, 4 é a quantidade de faces laterais que esse prisma tem, que são 4, C é o comprimento da minha base e H a altura da minha base, ou seja, aqui é simplesmente base vezes altura, a gente multiplica por 4, porque é a quantidade de face que nós temos. Logo, então, para a gente encontrar a área total desse sólido, nós vamos fazer a soma da medida das bases com a medida lateral. E aí, então, a gente tem a área total do prisma, que vai ser dada por área da base mais a área lateral. Isso é bem parecido com o que a gente fez na triangular, né, gente? Então, é só você calcular a área da base, calcular a área lateral e somar as duas. Você tem, então, a área total desse prisma de base quadrangular, ok? Então, continua comigo. Veja, então, um exemplo na prática. Um prisma de base retangular, ele possui as medidas dadas na figura a seguir. Calcule a sua área total. Vejam, então, que a minha base é um retângulo e as minhas faces laterais também são retângulos. Veja que as duas bases são retangulares, assim como eu coloquei para vocês. Logo, nós podemos calcular a sua área multiplicando as medidas do comprimento pela largura do retângulo. Então, a área da base vai ser 2 vezes C vezes L, assim como eu apresentei para vocês anteriormente. Então, vai ficar 2 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2, 24. Então, a área da base total, né, já multiplicando aqui por 2, é igual a 24 centímetros quadrados. Agora, a gente vai calcular a área das faces laterais, que também são retângulos. Observe que este prisma, então, ele possui duas faces laterais com a medida da largura de 4 centímetros e duas faces com a largura de 3 centímetros. E a altura delas é 8 centímetros. Assim, nós vamos chamar de face 1, F1, as faces com 4 centímetros de largura,
E de F2 a gente vai chamar aquelas faces com 3 centímetros de largura. Então vejam aí que nós temos faces diferentes nesse caso desse problema. Então a gente vai precisar calcular a área dessas faces separadamente para depois somar uma com a outra e a gente ter o total então das nossas faces laterais, ok? Então vamos lá. Então dessa forma nós vamos ter a área da face 1, que vai ser base vezes altura, então vai ser 4 vezes 10, portanto 40 centímetros quadrados. E aí a gente multiplica por 2, porque nós temos duas faces com essa medida, né? Então 2 vezes 40 é igual a 80 centímetros quadrados. Já a outra face, que é a face 2, a gente calcula com a mesma fórmula, né? Base vezes altura, porém agora a nossa medida é 3 e 10, então 3 vezes 10 é igual a 30 centímetros quadrados. Como nós temos duas faces com essa mesma medida, então a gente faz 2 vezes 30, que é igual a 60 centímetros quadrados. Agora a gente soma, então, a área da face 1 mais a área da face 2, ou seja, 80 mais 60, né? Que é igual a 140 centímetros quadrados. Então, nós descobrimos aí a área total das faces laterais. Vejam que aqui nós tivemos, então, faces laterais com medidas diferentes e, portanto, nós tivemos que calculá-las separadamente, ok? Agora eu quero a minha área total. A minha área total, então, é a minha área da base mais a área lateral. Então, é só somar uma com a outra. Vamos lá. Então, temos aí, a área total é igual à área da base mais a área lateral. Então, a área total é igual a 24 mais 140, portanto, a nossa área total, nesse caso, é igual a 164 centímetros quadrados. Agora, então, que nós encontramos a sua área total, nós vamos calcular o seu volume. Da mesma forma que encontramos o volume do prisma triangular, nós podemos então calcular o volume desse prisma quadrangular. Ou seja, a gente vai utilizar a mesma fórmula, que é qual? Volume é igual à área da base vezes a altura. E aí, como a gente já encontrou a sua área da base e a altura já foi dada lá no desenho do nosso prisma, então é só você substituir esses valores e multiplicar um pelo outro. E é isso que a gente vai fazer aí. Bora lá. Então, 12 vezes 8 é igual a 96 centímetros cúbicos, porque a gente está falando de volume. Agora a gente vai entender como calcula a área total de um prisma cujas bases possuem mais de 4 lados, né? Quando isso acontecer, como é que eu vou fazer o cálculo? E aí, então, eu trouxe para a gente começar com a área do prisma pentagonal. Acompanhe, então, comigo. Veja, então, que um prisma pentagonal, nas suas bases, ele tem figuras de 5 lados, que são pentágonos. Então, nós vamos ter dois pentágonos, isso que são as nossas duas bases. E como são figuras de 5 lados, eu vou ter, então, 1, 2, 3, 4, 5 faces laterais, que serão retângulos, tá? Então, a base desse prisma são pentágonos, ou seja, são polígonos de 5 lados iguais. Esse tipo de figura geométrica está presente em muitos contextos do nosso cotidiano, como na indústria mecânica, por exemplo, que utiliza esse polígono na maioria dos casos, que são utilizados os pentágonos regulares, em peças que compõem tanto as máquinas quanto as ferramentas, né? Então aí é importante destacar, pessoal, porque são figuras geométricas, os pentágonos, que a gente utiliza muito em construções, a gente utiliza muito na mecânica, né? Principalmente as que são regulares. Lembrando que figuras que são regulares são aquela que tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos também de mesma medida. Nesse caso, então, serão 5 lados de mesma medida, porque se trata de um pentágono, ok? Então, vamos continuar analisando esse pentágono comigo. Para calcular, então, a área desse prisma pentagonal, primeiro nós vamos calcular a área das bases. E para isso, vamos observar a imagem a seguir. Vejam, então, que eu tenho um pentágono e eu dividi esse meu pentágono aí em triângulos, onde eu tracei de um vértice até a minha base uma medida que a gente vai chamar de apótema, ok? Vejam, então, que foi dada a medida da base desse meu triângulo e uma outra medida aqui que é de 3 centímetros.
Então, pelo fato de o pentágono ser uma figura plana, formada pelo mesmo número de ângulos e lados, ao decompormos essa figura, são formados 5 triângulos. Logo, calculando a área do triângulo e multiplicando pelo número de triângulos que compõem essa figura, nós encontraremos, então, a área do pentágono. Então, pessoal, essa é uma maneira da gente encontrar a área do pentágono, que é dividindo ele em 5 triângulos por meio das suas diagonais. Se eu dividir ele em 5 triângulos e eu consigo descobrir a medida da área de um desses triângulos, eu consigo então descobrir a área do pentágono. Como? Pegando a área desse um triângulo que eu descobri e multiplicando por 5. É isso que está sendo explicado aí para vocês, ok? Então vamos continuar. Então, como essa figura geométrica possui 5 lados e 5 ângulos iguais, ela é denominada de pentágono regular, logo pode-se usar os seguintes passos. Primeiro, você deverá levar em conta o comprimento lateral, que é o perímetro, e a medida do apótema desse pentágono. Lembramos então que o apótema é uma linha reta que parte do centro do pentágono e vai até o seu lado, formando um ângulo de 90 graus e um triângulo reto, como apresentado na figura acima. Observação, então, em questões de prova, geralmente a medida do apótema já é mencionada na figura do pentágono ou no enunciado da questão. Então, o que ele está falando aí como observação que é importante aí para vocês, tá? Geralmente, esse apótema, ele já é dado na questão para que você não tenha que calcular. Mas, geralmente, para a gente calcular o apótema, a gente utiliza o nosso teorema de Pitágoras, né? Porque se trata aí, então, de um triângulo, que é um triângulo retângulo. E aí a gente faz hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, beleza? Então, vamos continuar comigo, vamos para o segundo passo. Segundo passo, então, a gente calcula o perímetro do pentágono, que corresponde à soma de todos os lados dessa figura. Como essa figura geométrica tem 5 lados e cada lado mede 4 centímetros, a fórmula então do perímetro desse pentágono seria a soma de todos os 5 lados, né? Ou multiplicar a medida de um lado por 5, que ficaria 5 vezes 4, que é igual a 20. Beleza, fez o segundo passo, que é o perímetro, vai para o terceiro. Após encontrar, então, o número correspondente ao apótema e o perímetro desse pentágono, o próximo passo é aplicar a forma geral, que é P vezes A dividido por 2, que nada mais é, né, do que base vezes a altura dividido por 2. Nesse caso, então, a nossa base é o perímetro do pentágono, a nossa altura é a apótema, e esse A aqui representa a nossa área total. Continuando, então, para a gente calcular a área total de um prisma, nós encontramos primeiro a medida da área de cada uma das suas faces e depois nós somamos todas elas. Então, matematicamente, a gente pode escrever da seguinte maneira. A área total, então, do meu prisma é igual à área da base mais a área da face. Fechando aí o que eu tinha para trazer para vocês na nossa aula de hoje. Tranquilo, pessoal? Conseguiram acompanhar? Sim? Então, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!